E tem proposta na mesa por Vitão, você vai saber tudo no vídeo de hoje, os valores, possível caminho aí das negociações, todos os detalhes da proposta do Flamengo pelo zagueiro do Inter de Porto Alegre. Além disso tem o Palmeiras dando um chapéu no Flamengo por Arias. Vamos trazer os detalhes no vídeo de hoje. Tem gigante europeu entrando forte, fazendo proposta muito alta e o Flamengo podendo pular fora de uma negociação aí, de uma contratação que ele estava querendo fazer. A gente vai dar os detalhes também no vídeo de hoje. Tem um assédio gigante podendo tirar Léo Pereira do Flamengo. Tem Leila Pereira sentindo, escancarando aí o recalque dela e dando um monte de ataque gratuito. A gente vai trazer também isso no vídeo de hoje. E o Flamengo enviando um documento para a CBF para acabar de vez, para proibir o gramado sintético no Brasil. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Começando com a agendinha de hoje, com o Flamengo treinando mais uma vez às 10 da manhã, 4 horas da tarde no Catar, no CT Al Hersal. E amanhã já é o primeiro jogo do Mundial e, claro, a gente espera que seja só o primeiro jogo. Flamengo e Cruz Azul, às 2 da tarde, se enfrentam no Ahmad Bin Ali Stadium, em busca ali do Derby das Américas e também uma vaga na segunda rodada. O Flamengo disputa ali uma vaga para jogar contra o Pyramids do Egito no dia 13, na disputa ali da Challenger Cup. E aí, vencendo a Challenger Cup também, como a gente vem trazendo, o Flamengo enfrenta o PSG no dia 17. Já vou adiantar aqui pra galera que às vezes reclama que eu tô fungando muito, eu tô com uma gripe desgraçada, tá? Então vai ter fungada, não tem jeito, a voz vai dar uma falhada, mas eu tô aqui pra trazer as novidades pra você, porque tem muita coisa hoje. Vocês não têm ideia de como o mercado tá movimentado, o Boto tá lá em Doha, mas ele tá na atividade, a gente vai trazer todos os detalhes aqui pra vocês hoje. Antes disso, deixa eu lembrar que durante o vídeo tá passando aqui um monte de camisa, copo, muito produto legal aí do Flamengo, relacionado ao Flamengo. E se você acessar um desses links aqui, tanto da Shopee, do Mercado Livre, da Magalu, da Netshoes, e comprar um desses produtos, você me dá uma moral gigante aqui no canal. Ah, mas eu quero comprar qualquer outra coisa que tem nesses sites. Não tem problema. Você entra pelo meu link e lá dentro você escolhe qualquer produto. Continua me dando uma moral muito legal para eu continuar produzindo conteúdo aqui, beleza? Conto com o apoio de vocês, mas já vamos seguir sem enrolação aqui, porque tem a informação de que o Pedro segue fazendo os treinamentos por lá, no Catar, em Doha, mas a tendência é que ele não fique à disposição pelo menos para essa primeira partida. Ele continua fazendo aquele recondicionamento físico, com trabalhos diferentes ali do restante do grupo, mas ainda com a lesão na coxa, sem estar 100% solucionada. Então, Pedro pode ser até que fique no banco ali, mas a tendência é que ele não seja utilizado contra o Cruz Azul, até porque, se a gente parar para pensar, dentro aí de 40, 45 dias já começa o Campeonato Brasileiro do ano que vem. E aí depois de 2 meses já tem a Libertadores do ano que vem. Então, às vezes não faz tanto sentido a gente colocar o Pedro de um estado físico que ele não vai agregar tanto no campo, sem condições de jogo, correndo o risco ainda de agravar ainda mais a lesão e fazer com que ele fique fora de repente até dos primeiros jogos do ano que vem. Então, está sendo feito aí um trabalho muito minucioso, muito paciente, para só colocar o Pedro quando de fato estiver bem fisicamente, e isso pode acontecer em alguma das rodadas seguintes, nada confirmado, a gente vai continuar acompanhando, qualquer novidade traz aqui para vocês, beleza? Vamos mudar de assunto e falar porque a FIFA já definiu as premiações do Mundial de Clubes. Se o Flamengo for eliminado no primeiro jogo contra o Cruz Azul, ele ganha $1 milhão, cerca de 5,4 milhões de reais na cotação atual. E aí, se o Flamengo for eliminado contra o Pyramids,
ele ganha 2 milhões de dólares, 11,8 ali, milhões de reais. E aí, caso vá para o jogo contra o Paris Saint-Germain, o Flamengo assegura pelo menos 4 milhões de dólares, cerca aí de 23 milhões de reais, e se ganhar o título, 5 milhões de dólares, aproximadamente aí 27,2 milhões de reais. Tá aí. E tem um detalhe que chega a ser esdrúxulo, né? Porque o Flamengo tá fazendo as contas, o gasto que ele tá tendo para ir para Doha, pagar hotel, pagar aquele voo de luxo para dar o conforto para os jogadores, o Flamengo só vai começar a ter lucro se chegar à final. Pelo gasto tão grande que teve com a viagem, com toda a logística para Doha, se perder no primeiro jogo ou no segundo, o Flamengo vai ter prejuízo. É claro, é um campeonato que o Flamengo visa muito mais o retorno técnico, o retorno da taça, que vale muito. Agora, um campeonato FIFA desse tamanho, desse calibre, não ser bancado, tanto a logística quanto a estadia não ser bancada pela FIFA, que é bilionária, chega a ser vergonhoso, né? Enfim, mas o Flamengo tá focando ali na taça, porque seria, sem dúvida nenhuma, um feito histórico e mais uma taça chegando pro Mengão. Mas é ridículo, né? Enfim, parece ter o campeão carioca, que não paga nada faz anos, esse ano deve voltar a pagar alguma coisa, mas os times só tem prejuízo. Enfim, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre o adversário do Mundial. A gente está trazendo todo dia uma noticiazinha aqui para acompanhar o nosso adversário de amanhã, o Cruz Azul, e dessa vez uma entrevista do goleiro do Cruz Azul, Andrés Gudino, destacando a grandeza do Flamengo e analisando o duelo entre as equipes pelo Intercontinental. Sabemos da grandeza do Flamengo, eles acabaram de ganhar a Copa Libertadores, são um grande time, tivemos a oportunidade de assistir a partida, mas estamos preparados, vamos jogar da mesma forma que temos jogado no nosso campeonato, então vamos entrar em campo com muita vontade e tenho certeza que faremos uma boa partida, relatou o arqueiro. Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nessa quarta-feira, às 14h, horário de Brasília, pelo Torneio Mundial. Mudando mais uma vez, tem agora o Flamengo tomando uma atitude, como a gente trouxe na abertura do vídeo, e protocolou uma contribuição técnica à CBF, com propostas para elevar a qualidade e padronizar os gramados do futebol brasileiro, reforçando o compromisso do clube por um futebol de primeiro mundo. No documento, o Rubro Negro apresenta um programa de avaliação e monitoramento da qualidade dos gramados, defendendo padrões mínimos para os campos naturais e sintéticos, além de regras de infraestrutura e manutenção. Entre os pontos destacados pelo Flamengo, contrariedade ao uso de gramados artificiais, citando que eles não são permitidos nas principais ligas do mundo, aumentam o risco de lesões e afastam jogadores de alto nível. Proposta de transição, substituição dos sintéticos até 2027 na Série A e até 2028 na Série B. Definição de critérios mínimos para gramados naturais e sintéticos, com teste de qualidade, conforme a gente já falou aqui, parâmetros técnicos e exigências de drenagem, irrigação e manutenção. As sugestões fazem parte da resposta do clube ao pedido da CBF para ajustes no RGC e no REC do Brasileirão. São as regras ali, né? O Flamengo agora aguarda a formação do grupo de trabalho que discutirá o tema. Então, basicamente, o Flamengo não está só esbravejando. O Flamengo não tá só naquela de não pode, não quero, não pode porque dá lesão, não. O Flamengo formalizou um documento gigante ali, pelo que fala, um documento de 25 páginas, detalhando todo um processo e todo um conjunto de regras como orientação, como uma base para a CBF estabelecer ali um controle maior na qualidade dos gramados, e é importantíssimo. A Leila Pereira, inclusive, já rebateu isso, já está toda mexida ali com o Flamengo, não só com isso, vamos trazer a fala dela aqui já. Mas é importante, e dizer que é clubismo dizer para não ter gramado sintético é o contrário. Quem tem gramado sintético e não reconhece que o gramado natural é muito melhor, é que é muito clubista. Por enquanto, em 2026 a gente segue com um monte de gramado de plástico, inclusive com
Furacão que subiu, Chapecoense que subiu também, tem gramado de plástico. E a gente vai ver aí no que vai dar esse ano essa quantidade de grama sintética no Brasileirão. E agora sim, a Carminha Leila Pereira escancarando o recalque que ela tá do Flamengo e fazendo um monte de ataque desesperado. Leila Pereira dispara contra a BAP, critica a gestão do presidente e o gramado do Maracanã. Falou o seguinte: infelizmente essa discussão vem sendo pautada pelo clubismo. Não há qualquer evidência científica de que os sintéticos ofereçam maior risco de lesão. Científico, não foi lá um cientista fez um estudo e falou isso pra você. Mas se você pegar as lesões, pegar os próprios jogadores, eles dizem que se sentem pior, é um gramado mais duro. Os próprios fisiologistas de todos os times que não têm gramado sintético evitam colocar certos jogadores na grama sintética. Por que será? Será que é porque a Leila Pereira acha que é tudo certo, que vai ter que ser? Muitas vezes isso acontece no futebol brasileiro. Muitas vezes isso acontece. E ela completou falando uma besteira maior ainda. Se a gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse preocupada com os gramados, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, no dia em que o Flamengo tiver um estádio próprio, pode instalar o gramado que quiser. Começou falando do gramado do Maracanã, que eu concordo, tá? O gramado poderia ser muito melhor, principalmente porque ele é dividido. Tem ali utilização de Fluminense e de Flamengo, isso acaba desgastando muito mais. Às vezes até o Botafogo ou o Vasco alugam também, acabam utilizando, e isso faz o gramado ficar mais desgastado. Poderia ser muito melhor o gramado do que é. Não tá também essa porcaria toda que ela tá falando, mas poderia ser melhor. Isso aí não há dúvidas. Agora, dizer que o Flamengo não tem estádio próprio, o Flamengo tem a concessão do Maracanã por mais 24 anos. Então quer dizer que o Botafogo não tem estádio também, porque o Botafogo é estádio de concessão. Palmeiras também não tem estádio, porque é da W Torre o estádio. Na hora que eles quiserem botar o show do Patati Patatá lá, o Palmeiras tem que botar o rabinho entre as pernas e sair. Então, meu amigo, não tem essa. Se você for levar em conta quem é o dono, do Flamengo é poder público. O do Palmeiras é a W Torre. O Engenhão do Botafogo também tem dono, poder público também. Então, tá falando besteira, tá bostejando pela boca. A Leila Pereira, a Carminha, tá falando muita abobrinha. Mas a gente entende que ela tá precisando de férias, ir aí pra uma praia, pra Maldivas, esquecer que o Flamengo ganhou tudo dela, que ela é vice de carteirinha do Flamengo. Vamos mudar de assunto aqui. E o BAP rebateu. Não vamos mudar de assunto não, porque o BAP rebateu. BAP, presidente do Flamengo, defende o fim do gramado sintético no futebol brasileiro e soltou essa. A nossa campanha é contra o gramado de plástico. É uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Quem quer dinheiro com shows, troca de negócio. Sai do futebol e vai viver do show business. Tá aí a pancadinha que ele deu de volta ali na Leila Pereira. E agora vamos pro mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos começar aqui de mercado da bola, porque o BAP também nessa festa aí da CBF, né, ele falou que o Felipe Luiz deve ficar. E para completar, ainda deixou no ar ali uma possibilidade de novos reforços ainda esse mês. Vamos trazer aqui essa fala. O presidente BAP declarou nesta segunda-feira que a renovação de contrato do Felipe Luiz está bem encaminhada. Além disso, destacou que o acordo deve ser fechado até o Natal. Renovação com o Felipe está caminhando. Acredito que vai ter um final feliz para todos. Com o Boto também está tudo encaminhado.
caminhando bem. Teve esse Mundial que atrapalha do ponto de vista operacional do acordo, mas é como se tivesse jogado 10 dias para frente. Acredito que não vai mudar nada. Até o Natal deve estar com tudo fechado. O Mundial, para esse fim, posterga e atrapalha a decisão. Você lança a mão para disputar. Imaginava estar com tudo fechado até o dia 15, colocaria até o dia 25. Acho que os presentes de Natal podem ser outros. Soltou essa no final aí, que dá pra interpretar de dois jeitos. Ou ele falou que podem ser outros que não são presentes comuns, vão ser o Felipe Luiz e o José Boto, ou ele pode estar dando a entender que o Flamengo esteja aí engatilhando outros presentes de Natal, jogadores chegando pra 2026. Vamos ver. O Bap tava soltinho ontem na festa lá, soltando várias indiretas aí. Vamos ver que presentes serão esses aí. Agora, vamos mudar de assunto, vamos falar do assédio pelo Léo Pereira, que tá gigante. Muito time querendo ele, tá na mira de vários clubes pelo planeta. O Globoesporte.com trouxe aqui que o defensor já recebeu sondagens do Al-Qadsiya da Arábia Saudita, Olympiacos da Grécia, Galatasaray da Turquia e Fenerbahçe também da Turquia. Segundo o próprio GE, falou que no meio do ano o Flamengo recusou proposta do Porto de Portugal, do Sevilha da Espanha, e os clubes ainda mantêm ele no radar, ou seja, pode chegar uma proposta ainda mais alta. Propostas ali que giraram em torno de 12 milhões a 13, o Flamengo negou na última janela. E agora podem chegar novamente propostas aí. Lembrando que a multa do Léo Pereira é de 60 milhões de euros, em torno aí de 380 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo tá calçado, tá protegido e só sai sem a anuência do Flamengo se pagarem essa multa aí de 60 milhões de euros. Então, que seria um valor mais do que justo. Então vamos ver. Léo Pereira, para mim, não tem nem que cogitar ser vendido. E até para ele também seja interessante se manter, porque eu acho que ele ainda assim tem muita chance até de pegar a Copa do Mundo, que é claramente um sonho dele. Ele deu uma reclamada ali, que não faz sentido ele não estar na seleção e Fabrício Bruno estar lá, né? Enfim. E agora uma notícia que pode ser boa para uma galera aí do Flamengo, para mim também, que é o setorista Bruno Lemos trazendo que apesar do Matias Vinha não ter sido relacionado para o Mundial e também não ter sido relacionado para o jogo contra o Mirassol, o Flamengo não colocou ele à venda e que ele também não quer sair, que ele quer buscar um espaço no elenco em 2026 e que não existe nesse momento um plano de vender o Vinha. Eu acho estranho, porque o Flamengo não deu uma justificativa muito plausível, não relacionou para o Mundial, disse que também não relacionou para o jogo contra o Mirassol porque entendeu que não era um jogo importante, mas aí por outro lado relacionou o Everton Araújo, botou para jogar, botou o Michael para jogar, sendo que são jogadores que estão inscritos no Mundial. Ou seja, se não era importante, como é que bota o jogador para se desgastar antes do Mundial? Botasse o cara para viajar logo. E o Vinha, por que não tá em nenhum nem outro? Enfim, essa é a justificativa, mas tem essa outra corrente aí, o Bruno Lemos trazendo que, segundo as informações que ele tem, as fontes dele, não está à venda. E eu espero que seja verdade, tá? Espero que ele vá muito bem no início do ano, tome a posição, pelo menos de reserva ali do Ayrton Lucas e brigue com o Alexandre. Vamos torcer. Tomara que o Bruno Lemos esteja certo mesmo. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, né? E agora tem a informação de que um gigante europeu entrou já na briga por um jogador que o Flamengo já está querendo há um tempo, fez uma proposta alta e pode ser que o Flamengo pule fora. Bayern de Munique fez uma proposta ao Santos para contratar o Brasão, proposta de 12 milhões de euros por 70% dos direitos que pertencem ao Santos, né, esses 70%. Isso ainda dependendo do desempenho do jogador por lá, quantidade de partidas, quantidade de jogos sem sofrer gols. Esse valor pode chegar a 17 milhões de euros. E aí, meu amigo, eu tenho que ser muito sincero com vocês. Se o Bayern de Munique chega com esse valor para o Santos, primeiro que eu acho que o Santos tem que vender na hora. O Brasão, tem que todo mundo lembrar que ele é goleiro. O Carlos Miguel, sempre estou usando esse exemplo aqui, ele estava lá na Inglaterra, o Palmeiras tirou ele de lá por 6 de euros.
Bayern de Munique oferecendo um valor que pode chegar a 17, tem que vender correndo antes que eles desistam. E o Flamengo tem que esquecer qualquer possibilidade de cobrir esse valor, porque não vale isso tudo. É um bom goleiro, pode chegar a um nível muito bom, mas o Flamengo gastar esse valor aí em um jogador que vai ser reserva, a princípio, não faz muito sentido na minha opinião. E Pedro Morisco, com essa negociação aí começando entre Bayern e Brasão, começa a ganhar mais força. O Flamengo já estuda com bons olhos, já fazer uma proposta o mais rápido possível para evitar que ele também receba uma outra proposta. E aí o Flamengo já colocando o Morisco ali um degrau acima nesse radar aí para a contratação do goleiro. O Morisco tem 21 anos, 1,91 m, avaliado aí em 3 milhões de euros, 30 jogos na Série B pelo Curitiba, sofreu 17 gols e teve 18 jogos sem sofrer gol aí. Um belo retrospecto desse ano de 2025 do Pedro Morisco. Tem contrato até 2027 e para tirar ele de lá do Curitiba pode ser necessário uma proposta aí até na casa dos 5, 6 milhões de euros. É o que a gente tem como base ali pelo valor base dele, né? Então vamos ver como que vai ser o desenrolar aí dessa história. Eu sou totalmente a favor da contratação do Morisco, é um bom goleiro, jovem, é mais novo até do que o Brasão, então tem um tempo aí de desenvolvimento e de qualquer forma é um goleiro que supriria alguma possível ausência do Rossi, que eu acho que ainda tem muita chance do Rossi pegar uma reserva ali, pelo menos, reserva do Martínez na Copa do Mundo pela Argentina. Então é importante o Flamengo ter um goleiro reserva de confiança e o Morisco acho que pode ser esse nome. Vamos ver. E qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês. Mudando de assunto, Palmeiras entrando na briga com o Flamengo pela contratação de John Arias, do Wolverhampton. Disputa entre Flamengo e Palmeiras nos bastidores do futebol pode ter mais um capítulo na próxima janela de transferências. Os dois times têm interesse na contratação de John Arias, jogador do Wolverhampton, e, de acordo com a informação do UOL, Palmeiras já consultou o jogador e também o staff para tratar os negócios. O Flamengo já conversou também, está tentando ali chegar a um denominador comum para fazer uma proposta. A pedida inicial do Wolverhampton é ficar no 0-0. Ele quer receber 22 milhões de euros, que é o valor que ele pagou ao Fluminense. O Flamengo não está disposto a pagar esse valor a princípio e está tentando uma negociação de parte dos direitos dos jogadores, mantendo uma porcentagem com o Wolverhampton. E aí o Arias viria. Caso o Arias vá bem e seja vendido para outro canto, aí o Wolverhampton receberia uma quantia pela porcentagem que ele manteve, né? Vamos ver no que vai dar isso aí tudo. Palmeiras e Flamengo fazendo mais um clássico aí agora nessa disputa por John Arias, e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Proposta na mesa por Vitão. Flamengo fez proposta, já está na mesa, proposta oficial pelo zagueiro Vitão, oferecendo 9 milhões de euros, 56 milhões de reais. Dentro desses 9 milhões de euros está o perdão da dívida pelo Thiago Maia. Essa dívida inicialmente era de 4 milhões de euros. Só que o tempo já está passando e isso aí já deve ter sido corrigido, já deve estar num valor até maior. Ou seja, dentro desses 9, vamos considerar aí que metade seja de perdão de dívida do Thiago Maia. O Flamengo completaria ali com 4,5, 4 milhões de euros. Agora, a informação que chega, toda essa informação vem de lá da imprensa do Sul, tá? A informação que chega é que a probabilidade é que o Inter negue e faça uma resposta muito parecida com o que aconteceu no meio do ano, que é pedir os 9 milhões de euros mais o perdão da dívida do Thiago Maia. O Flamengo, se receber essa contraproposta, é bem provável que tente fazer uma segunda, uma tréplica no meio termo, oferecendo 6, 7, mais o perdão, para chegarem aí num denominador comum. Fato é que o Inter precisa vender. O Inter está com uma folha inchadíssima, sem grana em caixa. Alguns dos grandes salários deles são jogadores já com mais de 30 anos que não tem tanto mercado assim. Se forem vendidos é por valores baixos, como Ener Valencia,
próprio Alan Patrick. Então, tem uma série de fatores aí que estão fazendo o Inter ficar meio que desesperado para vender jogador. Por isso, Flamengo dando uma insistida ali, pode conseguir sucesso para trazer o Vitão. Porém, o Flamengo tem outros nomes também para zaga ali que até animam mais o torcedor, como o Nino, o Lautaro Ribeiro também do River. E a gente vai acompanhar para ver como é que vai ser o desfecho dessa negociação com o Vitão, que agora já tem proposta na mesa, né? Vamos ver no que vai dar. Antes de finalizar, lembrando mais uma vez do YouTube Shopping aqui, produtos do Mengão passando na sua tela. Você comprando me dá uma moral gigante aqui no canal. E se entrar no site e escolher qualquer outro produto para dar de presente pro Natal, para quem você quiser da sua família, seus amigos, se dá um presente que você merece, trabalhou o ano todo e agora tá precisando de um presente, chega lá, camisa do Mengão, copo do Mengão, qualquer outra coisa, tem kit churrasco, fazer aquele churrasco pra família no fim do ano, então garante lá o seu presente, que você me dá uma moral gigantesca aqui no canal, e mais pra frente eu vou agradecendo, porque os resultados desse ano estão cada vez melhores, muito graças a vocês, mas eu vou agradecer de forma mais forte durante esse mês aí. Mais uma vez, muito obrigado e... por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!